Retornando, pessoal. A conexão estava muito baixa, então eu preferi abortar aquela live e a gente retornar nessa segunda. Ó, a ministra aqui já está entrando. Vamos ver se a conexão melhora agora. Vamos torcer para a conexão melhorar. Sejam todos muito bem-vindas de volta. Vamos torcer, ministra. Vamos torcer para essa segunda parte aqui. O pessoal está elogiando, ministra, está encantado com a senhora, dizendo que a senhora é muito corajosa. O Ricardo Jan, que é nosso gestor do Trabalho Seguro, aqui está lhe mandando um abraço. O Ricardo deve estar entrando novamente aqui. É um grande colaborador. Né? Colaborador no Trabalho Seguro. O Ricardo é muito atuante, né? No Trabalho Seguro aqui em Santa Catarina, ele é a nossa face. Ele, junto com o desembargador Guglielmetto, né? Que é o gestor regional. O Ricardo, eu preferi derrubar aquela live, ministro, para a gente recomeçar, porque a conexão estava muito baixa. Agora eu acho que está boa. Ó, o Ricardo entrou novamente. Já mandei o abraço para a ministra, Ricardo. Aqui, ó. Um abraço para esses gestores eficientes aí de Santa Catarina. O Ricardo é o nosso exemplo aqui em Santa Catarina. Visita muitas empresas, faz um trabalho de prevenção muito bacana, né? Mas, ministra, eu tinha deixado a pergunta para a senhora a respeito da terceirização, né? Passados 3 anos da lei da terceirização ampla e restrita, como é que a senhora vê essa questão da precarização do trabalho? A senhora acha que aumentou essa precarização, em especial o trabalho das mulheres? Olha, eu sempre me manifestei contrária a essa terceirização ampla, né? Eu participo de um grupo de pesquisas na UNB, trabalho Constituição e Cidadania, e nós trabalhamos muito, o grupo de pesquisas, e muito no sentido de que não fosse aprovada a terceirização ampla. Não tem precedentes no mundo de uma terceirização ampla do modelo que foi aprovada no Brasil. Considero que eu não vejo avanço nesses 3 anos. Pelo contrário, muita precarização, não aumentou postos de trabalho. E na parte de saúde e segurança do trabalho, o número de acidentados e de doenças ocupacionais de terceirizados é muito mais elevado. E no que se refere às mulheres são as mais prejudicadas, não é só com a terceirização. A mulher é a mais atingida e mais prejudicada quando se trata de exploração de trabalho infantil, quando se trata de tráfico de pessoas, de todas essas chagas que abate sobre a pessoa humana, trabalho análogo ao de escravos, a mulher é muito atingida e num percentual muito alto de mulheres, dos trabalhos terceirizados também. Existe um grande número de mulheres em trabalhos terceirizados. Então, as mulheres são muito prejudicadas e muito atingidas, né? Porque a mulher, quando ela fica um tempo grande fora do mercado de trabalho, ou que não tem uma especialização, ela não tem outra alternativa a não ser procurar um trabalho que tiver disponível. E aí ela procura e encontra como única forma de retornar para o mercado, por exemplo, sem uma formação maior, sem condição de estudos, né, para avançar mais, ela exerce um trabalho terceirizado como única opção. Então, eu diria, Beatriz, que as mulheres são as grandes prejudicadas, as grandes. É uma das chagas da terceirização, e que atinge um número muito grande de mulheres. E não vejo qualquer avanço. E nós temos muitas mulheres chefes de família, né, ministra? Eu acho que somos maioria, somos maioria, né? As mulheres são chefes de família. E acabam, por conta disso, se submetendo normalmente a
empresas terceirizadas. A gente, na Justiça do Trabalho, eu sempre fui contrária também a essa terceirização, porque ela é absurda, a gente vê nos nossos próprios fóruns, né? As empresas terceirizadas de limpeza que se sucedem e os funcionários são sempre os mesmos, né? As empresas vão se sucedendo porque normalmente são montadas de qualquer forma, de qualquer jeito, não tem uma sede própria, são empresas que não são sérias, acabam quebrando, e a gente tem que responsabilizar os tomadores, né, de serviço. Mas em relação especificamente às mulheres, a gente vê realmente essa precarização é muito grande. Quando a gente se dá conta, né, conversa com as auxiliares de serviços gerais do fórum e vê o salário delas, que é inferior a um salário mínimo, né, por conta de 6 ou 7 horas de trabalho, é muito desagradável, né, para dizer o mínimo, né? É muito desagradável e precisamos não nos conformar, né? Sim, Porque realmente verdade. é uma situação... Porque atinge a camada mais vulnerável e mais invisível da população de mulheres brasileiras, né? Esse é um outro porém, né, que a pandemia nos trouxe, né, ministra? Eu digo que a gente estava caminhando numa sociedade extremamente consumista, né, artificial, com desprezo à condição das pessoas, com falta de solidariedade, de empatia, e de repente a gente foi, né, transportado para uma pandemia que nos atingiu a todos, né, nos colocou em um mundo em que o contato físico passou a ser vedado, né? As mulheres têm naturalmente essa função de cuidadora, principalmente bem como a senhora mencionou, as mais invisíveis, as mais vulneráveis, né? E passaram a sentir esta sobrecarga de trabalho, muitas delas sem nem acesso ao benefício emergencial, né? A gente já sente, como mulher, que tem uma condição, obviamente, privilegiada, porque podemos trabalhar de casa, mas a gente, sem as nossas valiosas auxiliares domésticas, tendo que dar conta de filhos, casa, marido, trabalho, né? Eu penso, ministra, que nós vamos ter uma questão muito importante, a senhora que é do trabalho seguro, ligada à saúde mental, e em especial à saúde mental das mulheres, né? O home office, ele veio e confundiu tudo, espaços de casa, espaços de trabalho, a gente já não sabe mais o que é um, o que é outro. Como é que a gente pode cuidar, nós mulheres em especial, ministra, da saúde mental? O que fazer para combater esta sobrecarga emocional que vem nos acometendo? Essa sua colocação é muito importante no programa Trabalho Seguro, tanto no programa nacional como os que estão estruturados regionalmente, nos 24 tribunais regionais, né, em Santa Catarina, como você acabou de falar, o Paulo, o Ricardo. É muito importante essa preocupação com a saúde mental. Então, individualmente, nós precisamos nos preocupar, né, com a saúde mental, exercícios físicos, procurar exercer o direito à desconexão, que é uma outra questão assim, bastante difícil, né? Mas precisamos e essa questão está muito forte no teletrabalho, né, ministra? Muito forte. A nós, juízas, assim, temos visto, porque a gente fica com o computador assim, 24 horas ligado, né? Muito forte. E a gente acaba, daí sai do computador, vai para o WhatsApp, resolve questões de trabalho, e-mail, WhatsApp, e a gente sente que ao final do dia está esgotado mentalmente, né? Porque esgota mesmo, né? Esgota, é muito cansativo. E precisamos preocupar em nível coletivo. No programa já estamos preocupando bastante. Você vê que é uma preocupação, inclusive, da Organização Internacional do Trabalho, uma preocupação da ONU, já tem recomendação da ONU sobre o trabalho das mulheres, sobre o cuidado que precisa ter com o trabalho das mulheres. Mas a saúde mental preocupa a todos, não só das mulheres. Sim. Eu creio que vai ser a grande questão que nós vamos precisar nos preocupar, e isso é importante porque nós temos as nossas equipes de trabalho, né? E temos as pessoas da nossa família e da sociedade, das comunidades que nós
frequentamos, é muito importante a gente agir no sentido de contribuir com a conscientização da importância da saúde mental. Sim, eu acho que uma coisa importante, ministra, eu tenho sempre dito aqui em Santa Catarina, a gente fez um grupo só de juízas mulheres. E ele tem sido um grupo muito importante como uma rede de apoio nesse período de pandemia. Né? Porque uma mulher compreende a outra mulher. E ali a gente se ajuda, porque nem todos os dias são bons, nem todos os dias a gente consegue fazer audiências, dar conta da casa, dar conta dos filhos, né? E são diferentes situações, né, ministra? Juízas já com filhos maiores, filhos menores, né? Sem aquela rede de apoio que a gente precisa. Então, este grupo tem nos feito muito bem, né? A Patrícia Santana, que é a nossa diretora de comunicação aqui da Matra, tem o nosso grupo. Realmente, é um grupo que fortalece e que nos protege até em termos de saúde mental. Acho que isso é uma dica bacana, até tem várias advogadas mulheres, são essas redes de apoio, né, ministra? A leitura, o lazer, o convívio familiar, né? A arte, né, ministra? A arte de vida geral. Eu disse assim que nessa pandemia... Papel fundamental, a música, né? Sim, a música. Eu disse que na pandemia a gente viu a importância da arte. Claro que a gente sabe que é importante, mas para nos preservarmos e nos elevarmos, né, a nossa alma, e conseguir atravessar esse período que é de muita tristeza, né? De muito... a quantidade de pessoas que estão falecendo, mais de 50 mil pessoas, e a quantidade, assim, a forma com que vem sendo tratado esse assunto, né? Sem compaixão, sem empatia, sem uma palavra de solidariedade, isso tudo nos traz uma tristeza interior, né? E então a arte tem esse poder de nos transportar, seja através da música, seja através de bons filmes, bons livros, né? E boas conversas também, né? Compartilhar sentimentos, compartilhar emoções. Eu vejo assim, eu fiz outro dia uma live com a Mônica Mumi, que é uma psicóloga carioca, falando exatamente sobre as mulheres, sobre a saúde emocional e mental das mulheres. A Mônica trabalha com justiça restaurativa, ela está aí. E ela inspirou a resolução do CNJ, né, ela prestou assessoria, a resolução que trata da conciliação, da mediação na justiça de forma geral. E justamente a gente estava falando dessa importância destas redes de apoio, né? As conexões que a gente tem que fazer para poder nos preservar em termos de saúde mental mesmo, né, ministra? É muito, muito importante. Precisamos descobrir o que nos faz bem, né? A arte é muito importante e cada um de nós descobrir aquilo que nos faz bem. Porque, na realidade, nós estamos vivendo várias crises simultâneas, né? Verdade. Não é só a crise da Covid-19. A crise da Covid-19 é mundial, em quase todos os países do mundo, no Brasil, mas, especialmente no Brasil, nós estamos vivendo crise econômica, crise política, crise social, né? São várias crises. E isso, a gente sabe que o povo brasileiro é muito trabalhador, é muito resistente, é resiliente, né? Mas é um momento difícil. Temos que... Verdade. E nós vamos, e assim, ela vai nos trazer muitas lições, a pandemia, mas nós vamos sair desta pandemia com muitos outros problemas. Eu falo, a Justiça do Trabalho, ela teve, com a reforma trabalhista, o nosso protagonismo foi diminuído, né, ministra? Nós tivemos, inclusive, a advocacia trabalhista, o papel dos sindicatos, e eu penso que agora é o momento de resgatá-los, né, de reassumirmos esse protagonismo. E a gente vê que a Justiça do Trabalho está atuando. Nós temos feito uma campanha aqui em Santa Catarina pelas audiências telepresenciais. Ontem eu fiz uma live com o nosso corregedor, e nós fizemos 3.000 audiências só aqui em Santa Catarina no mês de maio. É um número super expressivo, né? Audiências telepresenciais. Nós temos feito um trabalho de conscientização junto à advocacia, porque a gente não pode se dar ao luxo de parar, né, ministra? A Justiça do Trabalho tem que atuar, porque depois que nós saímos dessa pandemia, nós teremos, além do que a gente já tinha,
todas as questões decorrentes da pandemia. É, Nós já estamos enfrentando dispensas em massa, ações individuais já questionando direitos, redução do salário, suspensão do salário. Então, nós vamos ter muitas questões e nós temos que cuidar para que não inviabilize mais na frente o nosso papel, né, ministra? é. Não, é muito importante nós estarmos atentos e uma questão que precisamos observar é a questão da desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O que você está falando da advocacia, por exemplo, esse avanço tecnológico que nós estamos nos aproveitando dele agora e a Justiça do Trabalho pôde avançar, né? Inclusive com aumento de produtividade, isso é muito importante. A advocacia encontra uma dificuldade maior. Nós, da magistratura, estamos sempre em contato, né, com as lideranças de advocacia, porque a desigualdade na advocacia é maior, né? Sim. A advocacia tem grandes escritórios, médios escritórios, pequenos escritórios, e tem muitos profissionais liberais que, às vezes, nem computador tem, né? E o ato 173 do TST, ele já leva em conta, em parte, né? E também nos tribunais regionais está sendo levado em conta, mas todas essas são questões que nós precisamos nos preocupar, né? Porque num país desigual, uma pandemia e suas consequências atinge muito mais as camadas mais vulneráveis, sim. Em toda a sociedade, né? Eu quero até lhe perguntar, ministra, para saber, eu fiz essa pergunta para o ministro Luiz Felipe, que teve aqui também, a primeira live dele foi aqui, consegui resgatá-lo, agora ele anda em todos os espaços, né? Mas eu sei que como é um tema que é muito caro à senhora, essa questão da desigualdade social, com essa pandemia ficou muito evidente, ministra, a face dos trabalhadores invisíveis do país, né? Principalmente os trabalhadores de aplicativos, né? Que entregam refeições e remédios, compras do supermercado, que são tidos como, abre aspas, né, empreendedores, né? Já não passou da hora, ministra, da gente regulamentar a condição desses trabalhadores, né? A gente vê esse fenômeno da uberização mundo afora sendo tratado pelos tribunais, a Califórnia tem tratado, a Espanha, na Itália. No Brasil já não passou da hora, ministra, de a gente tratar desse assunto? Portugal regulamentou. Tá passando de hora, porque são trabalhadores vulneráveis, né? E que precisa muito de uma regulamentação. E nessa pandemia ficou muito evidente, mesmo os trabalhadores essenciais, trabalhadores domésticos, trabalhadores na área de saúde, né? Os trabalhadores em aplicativos, iFood, que as pessoas passaram a utilizar muito mais, né? Então, são trabalhadores que não têm um plano de saúde, não têm... Eles não têm nem a parte da segurança, né? Medicina do trabalho, assim, a questão do uso dos equipamentos de proteção, álcool em gel, e sem o mínimo de cobertura, não tem nem cobertura previdenciária, e a gente fica pensando que são trabalhadores que não têm o mínimo, né? O mínimo existencial. O mínimo existencial. Então, é muito importante que o Brasil, a exemplo de vários outros países, regulamente o trabalho desses trabalhadores que são tão essenciais, porque o que nós podemos observar também na pandemia é que o trabalho veio para a centralidade, a importância do trabalho. Da pessoa, né? Mais do que tudo da pessoa, né? Porque a gente viu que não há como uma empresa subsistir sem o trabalho humano, né? Sem o trabalho das pessoas. Muito, muito importante, né? E eu até, como eu sou otimista, e a gente voltando um pouco, essa pandemia está sendo considerada como uma guerra, né? E no pós-guerra veio o estado do bem-estar social,
né? Se nós formos observar, a Justiça do Trabalho foi criada no No pós-guerra, pós-guerra, a sim, CLT foi promulgada no pós-guerra, né? verdade. E depois vem toda essa questão do liberalismo, do ultraliberalismo, do neoliberalismo, e eu creio que com essa pandemia o trabalho volta a ter um papel central, a mostrar o seu papel central, a importância do trabalhador, desde o trabalho mais simples até o mais elevado. O Isso, hipersuficiente, né? Como isso fala. É. é uma lição que precisa ficar, né? Verdade. Nós precisamos sair melhores, mais humanos. Era isso que eu ia lhe perguntar, ministra, para não abusar da sua boa vontade, que já deve estar cansada a esta hora. Então, já nos encaminhando para o final, ministra, que sociedade surgirá após pandemia, na sua visão? Como é que a senhora pensa? A senhora acha que sairemos mudados? A senhora já adiantou, né, que sim. E que lições essa pandemia nos trará, ministra? Eu considero que nós podemos aprender várias lições com essa pandemia, né? Uma delas é que, independente da função que exerça, nós somos iguais. Essa pandemia, esse vírus, ele não atinge apenas pessoas vulneráveis ou pessoas de determinada camada social. Então, nós precisamos aprender a importância que tem cada cidadão, cada ser humano. E a Constituição, ela preconiza uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, né? E que nós possamos aprender o papel de cada um de nós na construção de uma sociedade melhor. E os nossos dirigentes da nossa nação, eles precisam se conscientizar da importância de se investir em saúde, da importância de se investir em educação, de se investir na pessoa humana. O melhor investimento é o investimento que se faz na pessoa humana e para que os brasileiros, assim como nós, possam ter o mínimo, pelo menos o mínimo existencial, né? Acho que essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. Verdade, ministra. E aqui eu já finalizo lhe agradecendo. Foi um prazer ouvi-la. Aprendemos muito ouvindo as suas lições, ministra. A senhora é um exemplo, é uma inspiração para nós, mulheres deste país. Muito obrigada pela sua presença no TST, pela sua presença na sociedade, com suas lições de vida e com sua inspiração, ministra. Eu fui buscar, eu sempre gosto de finalizar as minhas lives com um trecho literário, uma poesia ou um poema, e eu estou aqui decidindo, porque eu busquei na Cora Coralina, que é a sua conterrânea, mas, por último, eu sou fã da Clarice Lispector, ministra, e eu achei um poema dela maravilhoso, e eu quero dedicar à senhora pelo seu exemplo de vida. Permita-me ler. O Sonho é o nome. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem nos seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passaram nas suas vidas. Clarice Lispector, O Sonho. Muito obrigada, ministra, por esse momento de tanto compartilhamento de ideias. Emocionada. E por ser esta mulher que nos inspira em todos os momentos da vida. Obrigada, ministra. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes, nos prestigiando até esta hora. A ministra Adelaide merece. Estas lives ficarão salvas aqui no perfil da Matra 12. E, ministra, sempre que vier a Santa Catarina,
Seja bem-vinda. Vou fazer uma questão de lhe dar um abraço pessoal, passado esse período de pandemia. Obrigada. Continue com esse belo papel perante o TST, que a senhora muito nos inspira aí em cima. Obrigada, ministra. Eu quero te agradecer, Beatriz, agradecer muito o carinho e o convite que você me propiciou dessa oportunidade de participar dessa conversa tão importante e com pessoas tão queridas. Eu gostaria de falar o nome de cada uma das pessoas que estão participando aqui. E você me deu essa oportunidade e termina com esse poema lindo, O Sonho, né? O Sonho, Clarice Lispector. O Sonho de Lispector. Clarice Lispector. Mas muito obrigada, obrigada mesmo. Um beijo para todos. Um beijo grande, pessoal. Continuem acompanhando as lives. A gente está sempre com assuntos diferentes. Semana que vem teremos algumas lives aqui no perfil da Matra e eu continuo lá no meu perfil pessoal, porque eu sou dessas ministras, eu saio daqui, vou para lá. Semana que vem tem uma live com a professora Karine sobre direito e racismo, né? Precisamos falar desse tema. Que lindo, muito, muito. Boa noite. Tudo de bom, beijo, ministra. Obrigada. Um beijo para todos que participaram, todos e todas. Boa noite. Boa noite.